Mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. Nós estamos vivendo uma época de avanços extraordinários e, por outro lado, convivendo com uma epidemia emocional, um sofrimento emocional. Sofrimento que causa depressão, que causa angústia, que causa isolamento, desgaste, solidão. Enfim, um quadro muito triste. E envolve o quê? Saúde mental. Então, a saúde mental hoje, ela deixou de ser um problema individual, ela é um desafio e um desafio coletivo. E é para tratar disso que nós estamos aqui com 2 especialistas na área, 2 psicanalistas. Eu tenho aqui à minha esquerda, a gente estava brincando, eu estou rindo porque trocamos o nome, Harley Silva, à minha esquerda, e Herman Costa Oliveira, à minha direita. São pessoas gabaritadas que atuam na área, que têm conhecimento para tratar desse assunto e que a gente vai tratar com muito cuidado, com humanidade, para preservar, porque falar de saúde mental é falar de vida, é falar de preservação de vida, é falar de você procurar dar uma qualidade melhor para as pessoas que têm qualquer tipo de transtorno e esse sofrimento. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela presença, agora os nomes certinhos. O início foi porque a gente falava, se trocar o nome, né? Porque foi trocado um dia desses, não por mim, por outra pessoa. Mas, enfim, houve a troca. Então, o motivo do riso foi esse. O assunto é sério, não estamos rindo, porque de qualquer maneira a gente tem que procurar, apesar dos problemas, levar a vida com leveza. Concorda? Concordo plenamente. Sem dúvida. Não é isso? E nós vamos começar falando de um evento. O convite para hoje, nós voltaremos com esse assunto, mas o convite para hoje é para falar sobre um seminário, o Seminário de Saúde Mental. O 4º seminário que está sendo organizado por 3 clubes do Rotary, e quem vai falar sobre esse evento que eu chamo de acontecimento, pela importância que ele tem, é o nosso amigo Harley. Muito Harley, bem, muito obrigado. Com a palavra. Muito obrigado, Ângela. Agradeço ao Herman por ter vindo. A dupla sertaneja, Herman e Harley. Assim como o tema, como a Ângela falou, o tema é muito sério. Devemos tratar com seriedade esse assunto sobre saúde mental, mas temos que tratar com leveza, com alegria, a alegria que faz parte da nossa vida, né? O seminário que estamos na nossa 4ª edição, ela é promovida pela junção de 3 grupos, 3 clubes rotarianos, rotários, né? Sim. Sou um aprendiz ainda, estou aprendendo bastante termos, o Granja Olga, né? Isso. Granja Olga, Novas Gerações, o Leste. E o Leste são os 3 envolvidos nisso. 3 clubes que abraçaram essa causa de falarmos sobre a importância da saúde mental, de acessibilizar a população sobre esse tema, né? Ela é falar, trazer informações, mostrar possibilidades, mostrar à população de Sorocaba e região que as pessoas não estão sozinhas, elas têm acesso a essas informações, então é uma forma de mostrar que existe. Interessante isso, né? Não estão sozinhas. Não que a gente se compraz com isso de ter outros com problema, longe disso, mas é você saber que você tem com quem conversar, você tem um abraço, você tem um apoio, você não está só. Você tem uma coisa que eu particularmente acho horrível, é a questão de acordar à noite. Acordo muito pouco, graças a Deus, mas acordar à noite é aquele silêncio absoluto e você só acordado e não ter com quem falar, não ter com quem conversar, senão você vai ter que acordar alguém para isso e aí você se sente sozinha. Mas quando você está com um grupo, quando você tem pessoas com quem falar, a história muda. A história muda. A idade do... Quem é que pode participar? Sim, olha, toda a população... existe uma restrição, até porque os temas, eles abordam reflexões. Então, é muito importante a população compreender que, infelizmente, não é um público infantil. Sim. Né? Então, é muito importante. Então, deixamos claro que a partir dos seus 16 anos, onde o jovem, onde a pessoa já tem uma
noção do que seria emoções, do que são reflexões sobre a vida, já é um público interessante para participar desse evento, que, aliás, é 100% gratuito e social. E além de ser gratuito, o tema abordado este ano, o tema escolhido é extremamente pertinente. Sim. Olha, relações que adoecem. E as relações podem realmente adoecer, se você não cuidar. A era digital, impactos na saúde, transtornos, infância e idosos. Ou seja, então, um tema que abrange todos. Daí a importância das pessoas saberem que não precisa ser dessa ou daquela profissão, ter esta ou aquela idade, não. É para todo mundo. É para todo mundo, é para todos. E a gente conta com apoios? Eu estou falando junto porque eu faço parte também da organização. Claro, né? Não tem como não envolvê-la. O único rotariano que está uniformizado. Que está uniformizado é o Harley. Mas também o Herman é do Granja Olga e eu sou do Novas Gerações. Só está faltando o Leste aqui por falta de como se diz? Logística. Por falta de logística, mas o Leste é lembrado sempre também pelo trabalho grandioso que faz. Sim. E o seminário nós temos apoios. Eu acho que é importante falar dos nossos apoiadores e deixar um agradecimento, né? Sim, agradecemos a todos os apoiadores. Temos a EGEM, temos a URBS, a S-Metal, o Sindicato dos Metalúrgicos, que cedeu o espaço para nós, o sindicato, muito obrigado a eles. Aliás, o espaço lá é maravilhoso. Maravilhoso, né? Fui conhecer. É muito bonito. Bonito. Falei para você, a questão de acústica é muito legal. Muito bom mesmo. Um negócio bacana, assim, que eu achei, quer dizer, a decisão do grupo de fazer a doação, pedindo, né, a inscrição é gratuita. Ninguém paga absolutamente nada. Não é obrigatório, mas o que a organização está pedindo? 1 quilo de alimento não perecível. Arroz, feijão, óleo, macarrão e leite. Exatamente. Vai ser doado para quem? Para o Banco de Alimentos de Sorocaba, que também é um dos apoiadores desse projeto. E esse banco faz assim a distribuição. Isso mesmo. O que você percebe nesse caminhar do seminário, do primeiro para este quarto? Como que você analisa isso, Harley? As dificuldades, o comparecimento, a evolução, os temas, o crescimento. Vivemos numa realidade do conforto. Tá. E quando abordamos temas que podem me causar um desconforto, eu posso gerar uma resistência. Tá. E quando criamos um evento, esse evento envolve um calendário municipal, regional, estamos falando de construir cultura. Então, nessa 4ª edição, nós estamos, cada edição, aprendendo algo, né? Maneiras, temas, o caminho a se tomar para chegar até o público. Então, é sempre uma vitória ver as empresas daqui de Sorocaba abraçando uma causa, né? Os grupos de pessoas, às vezes até grupos religiosos, olha, manda para mim, manda o link, eu quero conversar com o pessoal aqui, pessoas que vão As pessoas reunir. vão vendo a importância disso? Eles vão percebendo. É um passinho de formiga, são doses homeopáticas? Sim, mas é aquela mudança que é o efeito borboleta, né? Faz um movimento tão leve aqui que lá na frente resultará numa ação maior. Então, e isso que você está falando tem a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Herman, porque é um assunto que ainda tem preconceito. Ainda. E a ideia, um dos objetivos do seminário é desmistificar isso. Desmistificar. Que palavra bonitinha, gente. Não é? Desmistificar. Também, vamos pôr as claras também aqui. Gosto, sabe? Tem o problema, vamos encarar e vamos tratar. Bom, sobre o seminário, para fazer a inscrição, a gente tem um QR Code, mas também tem um e-mail. Tem um e-mail, eu peço perdão, porque o e-mail eu esqueci.
eu vou lê-lo aqui para vocês. Não tem problema nenhum. Isso daqui, eu acho que se terminar celular, se isso daqui parar um dia, o mundo para. Isso é verdade, hein? Meu Deus. Quando acaba a bateria, já fica Quando acaba a bateria, já dá um tilt. Já fica Onde ruim. tem uma tomada. E é um tema interessante, eu vou tomar um pouquinho. Claro. É um tema interessante porque aborda até a temática Sim. da sua palestra, né, Herman? Que você vai dar uma palhinha aqui para nós. Depois, Claro. né? Ó, o e-mail que vocês podem procurar a organização é o Rotary Seminário Saúde Mental @gmail.com. Repetindo, Rotary com Y, Aham. Seminário Saúde Mental @gmail.com. Eu vou deixar meu telefone também, que qualquer coisa pode ligar, que a gente dá as informações, passa é o 15 98802 5501. Então aí, quanto mais pessoas forem, e não precisam necessariamente, que eu acho que é importante, não é isso, não é e quem precisa de ajuda, não, quem vai conhecer o tema para ser multiplicador. Aí que é o legal, o bacana desse evento, é mostrar uma informação onde, às vezes, eu tenho esse problema dentro da minha casa e eu não sei como e lidar. você não sabe, exatamente. Então, de repente, eu estou na palestra na palestra do Herman, e ele me fala uma coisa onde expande minha mente. Olha, eu tenho um caminho, eu vejo possibilidades, eu vejo soluções, eu sei como mudar um pouco o meu comportamento diante desta dificuldade. Exatamente. Então, não é porque você tem é você que está precisando dessa ajuda, né? A pessoa que precisa desse acompanhamento, mas às vezes é você adquirir esse conhecimento de como se comportar diante disso. Então, só para encerrar assim o bate-papo aqui com o Harley, a data, né? A data, 23. 23 de maio. 23, é um sábado. Gente, e é um tempo relativamente curto que a gente vai fazer se abranger abranger por completo os temas que serão abordados das 8 ao meio-dia. Olha que pouquinho, olha que coisa rápida e que benefício pode trazer, né? Nossa. Então você pode continuar batendo papo com a gente, mas agora eu vou falar. Claro. Agora, você não está excluído. Não, fique tranquilo. Vamos falar agora com o Herman. Herman, começando assim, muito obrigada pela presença. Isso, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com você, vai nos ajudar muito e ajudar o seminário e as pessoas que estão nos assistindo, falando sobre o preconceito. Porque eu lembro que antigamente, né, muito tempo, as pessoas falavam, quando você falava em psicólogo, em psiquiatra, não, eu não estou louca. Não, associava a loucura, que nem se fala loucura mais, mas é um transtorno. Sim. Mas isso daí mudou alguma coisa? As pessoas estão começando a entender? O preconceito é forte? Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Obrigado, Ângela, pelo convite, toda a deferência, né? Harley, muito obrigado também pelo convite, não somente para a gente poder vir aqui conversar um pouco, bater um papo, né, sobre esse tema. Então, sintam-se à vontade para poder fazer inserções, poder fazer as suas colocações e também dizer o quanto eu fico feliz de ser um rotariano com vocês, né? Nós estamos aqui entre companheiros de Rotary, isso muito me orgulha, né, por saber que essa instituição tão nobre devolve para a sociedade de maneira tão assertiva uma contribuição, principalmente na área de saúde mental, que hoje, na minha opinião, é um tanto negligenciada, né? Nós falamos um pouco aqui da era digital, depois a gente pode até... A gente está vivendo uma crise, na verdade, de saúde mental, não está? Sim, né? Se eu pudesse usar o termo uma pandemia digital, eu diria. Né? Ela não é no caráter biológico, mas é subjetivo, né? Porque ela está capilarizada na sociedade de uma maneira que não se tem um controle, vamos assim dizer. Né? Mas é uma discussão que a gente pode se aproximar daqui a pouco. Né? Mas eu não queria perder esse tema que você traz sobre o preconceito. Né? De fato, há uma certa nuvem, né, de dúvidas, inclusive, sobre o que é saúde mental. E o interessante é que a palavra já começa com o termo saúde. Quando nós falamos saúde antes do mental, nos remete a quê? Em bem-estar, em estar bem, em estar uma coisa saudável, isso, está tudo certo. Mas uma ciência propriamente muito ligada à medicina. A medicina. Né? A medicina, por muitos e muitos anos, foi a ciência que se profissionalizou
e criou instrumentos para lidar com a saúde. Com a saúde. E a saúde ali englobava tudo, né? Desde o biológico ao subjetivo. Só que o subjetivo, quem pode determinar quais são os limites da psique? O corpo, sim. Você tem uma anatomia, você tem uma fisiologia, neurofisiologia, e essa anatomia, ela é tanto na Europa, quanto na América, quanto na Ásia, a mesma. O médico, ele olha para o ser humano e ele tem a mesma compreensão de corpo, né? Agora, a constituição subjetiva, não. Ela diverge, porque ela tem a ver com a cultura, ela tem a ver com a forma com que as relações parentais, as relações familiares. Então, a constituição subjetiva, ela tem essa diferenciação do corpo biológico, né? E justamente por ela ter essa diferenciação, as demandas são diferentes. Então, o que isso nos diz? Os sofrimentos não são iguais. Então, quando eu falo de diagnóstico em psicologia ou em psiquiatria, que é a vertente da medicina que lança esse olhar, se torna um tanto mais complexo eu fechar um diagnóstico por causa desses limites. Porque o que é para um tantinho assim, para outro, o mesmo problema pode ter representar um volume muito maior, um sofrimento mais intenso. Lógico, porque aí nós caímos numa seara que se chama interpretação, né? Michel Foucault, que era psicólogo, mas trabalhou muito na filosofia, tem um livro muito interessante que trata sobre isso, que se chama A Hermenêutica do Sujeito. A forma como o sujeito, diante do mundo e dos fenômenos, ele tem uma interpretação dos fatos. E isso pode divergir na constituição psíquica. Falando de psicanálise, o sujeito ele pode se tornar um bom neurótico, um psicótico, e que Deus nos salve dele se tornar um perverso, que é aquilo que a medicina chama do psicopata, Sim. né? Ou sociopata, né? E tudo isso é o quê? É uma constituição de vários fatores, que cabe a grande pergunta, o porquê, né? E por muito tempo ficou se colocando, isso aqui cabe na onde? Isso aqui é da medicina? Isso aqui é da filosofia? Os filósofos pararam para pensar muito no patos, né? Na paixão, na psicopatologia, né? Psicopatologia, a patologia vem de patos, que é a paixão. Sim, exacerbada, né? E da onde que vem isso, né? E por muito tempo ficou... E aí se pensou, né, nessa ciência relativamente nova, que é a psicologia. A psicologia no Brasil ela é regulamentada há pouco mais de 50 e poucos anos, se não me engano, 60 anos. E a psicologia tem muitas disciplinas que são instrumentos, ferramentas para se fazer a leitura desse sofrimento no sujeito e no mundo. E uma dessas ferramentas é a psicanálise. Ela é uma disciplina. E essa disciplina ela é independente. Por quê? Porque ela tem um olhar crítico. E todo olhar crítico gera preconceito. Por quê? É um frente a frente. É um espelho. Quando o sujeito ele procura a clínica psicanalítica, ele se ouve pela primeira vez. As palavras, o discurso dele tem eco. É como se batesse no analista que está lhe emprestando a sua escuta e retornasse para ele. Tem algum exemplo, alguma coisa de uma fala que você tenha, que alguém tem uma fala e você ouve? Algum caso assim que impactante, assim, que a pessoa sofre por isso, que a pessoa tem alguma coisa de infância que ela traz e não sabe? Acontece isso? Olha, veja bem, a psicanálise ela já parte de uma premissa muito interessante que é o inconsciente. É o primeiro conceito fundamental da psicanálise, que nós temos o inconsciente. E só por partirmos daí, já entendemos que o sujeito que nos procura porque sofre, nem sempre ele tem ciência de fato do seu sofrimento. Ele não sabe, sim. Então veja só, a pessoa que bate na porta de um psicanalista, de um psicólogo, ou de quem se propôs a ouvir esse sofrimento, é porque está sofrendo. Mas muitas vezes ele não tem propriedade dessa temática. E isso ao longo do tempo vai se organizando através de uma aposta. É uma aposta que o psicanalista faz, de que as palavras são o caminho que podem levar esse sujeito a algum lugar. E esse lugar qual é? A compreensão de si mesmo. A compreensão. Por isso que é muito antagônico nós falarmos de cura. Olha só, saúde, cura, são termos da medicina, são termos da biologia. No médico, sim, ou pode haver cura... Você toma um medicamento, alguma coisa...
e tudo bem. Tem sintoma, tem Sim. cura, diagnóstico e uma porta de saída. Agora, quando é psique, quando é emocional, é difícil. É difícil. É difícil no sentido de que o Não caminho... é 1, 2, 3 já, né? Isso. O caminho, ele é longo, ele é demorado. Porque, veja só, você encontra esse profissional uma vez por semana e fala ali 50 minutos com ele. E ponto. E, às vezes, você não tem uma devolutiva daquilo em um primeiro momento. Né? Então, é preciso exercer essa paciência também, essa parcimônia. Porque é uma vida inteira de histórias que você vai tentar ir resumindo. E por que tem tanta gente, você tem assim, que sofre em silêncio? Que não procura. É medo, é aquela coisa da zona do conforto, é aquilo de você ouvir o que você... Medo de ouvir o que você não quer, medo de se machucar. O que será? Porque as palavras têm peso. Ela tem o peso de concretude. Né? Só que, para um neurótico, ele tem ainda um recurso, por exemplo, que os psicóticos não têm. O neurótico, muito bem estruturado, que sofre por alguma coisa, ele ainda consegue sublimar. O que seria essa sublimação? Ele ainda consegue trabalhar, ele ainda consegue fazer um voluntariado, ele vai sublimando as suas angústias nos instrumentos que a sociedade dispõe a ele. Na psicose, quando há uma desestruturação mais significativa do ponto de vista psíquico, e Freud tem uma frase muito interessante, que você citou, a loucura, né? Freud diz o delírio, que é a loucura, Sim, né? Popularmente chamada, é uma tentativa de cura. Então, quando o sujeito ele tem um delírio, ou ele escuta uma voz, ou ele se sente perseguido, a persecutoriedade do paranoico, ou ele tem visões, né? Questão escópica, o delírio, a alucinação, é uma tentativa de colar com a realidade novamente. Né? Então, veja só, e isso são arranjos que o psiquismo vai fazendo, aí a gente pode fazer um paralelo com o biológico. O corpo tem organismos que tentam manter a pessoa viva. Ele luta para viver. E o psiquismo, ele luta para se manter são, para se manter estável, para diminuir a angústia. A sublimação, quando a pessoa sublima, é um prejuízo ou é alguma coisa salutar? Eu diria, Ou que pode não ser extremamente saudável, mas que ajuda? eu diria que é um ganho. Tá. Né? Porque, veja só, quando você sublime algo, você investe aquele algo de um gozo. Né? Você tem um investimento libidinal daquilo. O gozo para a psicanálise, ele tem essa característica de pequenas realizações. Né? Então, quando ele investe num trabalho, num voluntariado, em um esporte, artistas, né? Freud diz muito dos artistas, os pintores, os escritores. Né? Eles colocam ali Eles colocam algo ali, né, que de alguma forma vai dando pequenas satisfações na construção de algo em relação ao seu próprio sintoma. Então ele consegue canalizar para algo construtivo. Sim. O que muitos, quando não estão providos desse recurso, fazem para algo destrutivo. Tem pessoas que são violentas, agressivas, acreditam que a melhor maneira de colocar isso no mundo é destruindo algo, depredando um patrimônio público, queimando, batendo em animais. Né? Então essa é a maneira que ele coloca. E esse instrumento psicanálise tenta fazer essa reversão, justamente trazer para a construção, que é a sublimação. Legal, bacana. E como que a gente faz essa aposta? Será que se ele se ouvir, pode fazer uma mudança subjetiva? Será que se eu fizer uma intervenção para que ele reflita sobre a atitude dele, faça outra mudança subjetiva? Então, esses pequenos ajustes é o que a gente aposta que vai mudando aos poucos. Porque, na verdade, não é nem essa o psicanalista, configuração. nem o psicólogo que muda a vida da pessoa, é ela própria. Porque aí, com essas intervenções, com esse olhar, com essa escuta, a ajuda é muito grande para aquele que está sentindo, porque ele vai se ouvir. Seria isso. Ele vai se ouvir, vai trazer o problema e vai entender. O profissional ele vai operando a teoria. Vai operando a teoria. Agora, parte-se do princípio de que aquele que procura a ajuda, seja com qualquer um desses profissionais da área de saúde mental, ele precisa ter o desejo de querer lidar com isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que daqui a pouco a gente vai voltar a conversar Claro. num outro podcast, tá? Que tem mais assuntos sobre isso para falar. Eu já falo pouco, Mas né? você fala pouco, eu também falo pouco, a gente não gosta de conversar e o assunto não suscita muita conversa. Assim, nós falamos, na hora que estava conversando assim com o Harley, falando das pessoas
irem independentemente de irem, não preciso de ajuda, então eu não vou. Não, é aberto a todas as pessoas. Quais são os sinais? Porque, de repente, como o Harley falou, você tem alguém em casa que você não está ou identificando ou você não sabe como tratar. Quais os sinais que uma pessoa mostra que ela está passando por um processo de sofrimento emocional? Assim, nem sempre aquele que fica isolado, que não quer fazer nada. Sim. Eu acho que deve ter alguma coisa que é mais difícil de perceber. Tem os sintomas que eles são mais agudos, né, mais visíveis. Você já deu um exemplo, né, aquele afastamento, um desembotamento dos afetos, aquela pessoa fica um pouco apática, né? Essa é uma característica. Tem outra, por exemplo, que é a melancolia, que é aquela tristeza mais contínua, aquela tristeza mais aguda. Porque ficar triste, tem uma outra questão aí. Ficar triste é do ser humano. Né? Nós vivemos numa cultura, principalmente das redes sociais, entrando um pouco no tema que eu vou abordar no seminário, da era digital, onde nós vivemos quase num império da felicidade. É imperativo ser feliz. É imperativo você estar atrelado a um modo de vida quase que padronizado. E quando você não atende a essa expectativa e esse padrão, aí você se frustra. Né? E a vida é feita de frustrações. A vida ela é feita de tristeza, porque nós ganhamos e perdemos. Nós ganhamos amizades e algumas relações, por vários motivos e nem sempre destrutivos, elas se desenlaçam. E é natural das relações sociais aproximação, distanciamento, agregação, às vezes desagregar por um bom motivo, pela sua própria saúde mental. Às vezes é importante haver um afastamento de certas situações, de certas pessoas que não agregam muito ou contribuem para a sua vida ou que lhe causam mal. Mas, então é muito importante estarmos observando sobre os padrões que são colocados na era digital e principalmente em redes sociais. Né? Agora, a melancolia é diferente da tristeza. Né? Você pode me dizer algo que me deixa triste. Eu saio daqui um pouco desabonado, comento com o Harley. Olha, a Ângela falou algo que me deixou triste. Mas daqui a pouco está tudo bem. Eu vou trabalhar, vou conversar com outras pessoas e passou. A melancolia não. É o estado inerte a qual o sujeito fica dessa tristeza constante. É um sinal. Você nunca vê aquele sujeito feliz. Ele nunca te dá um bom dia, nunca mostra um sorriso, não tem nenhuma expressão. Que a gente chama de mal amado, né? Isso. E aí é uma oportunidade de você conversar com esse sujeito. Porque às vezes no nosso cotidiano a gente passa por ele e fala que ele é um sujeito mal-humorado. Uhum. Mas o que está acontecendo na vida dele? Tem uma história, tem uma família, tem uma expectativa, tem projetos. E às vezes a gente não quer perder aqueles 2 minutinhos para dizer como você está. Eu acho que essa abordagem vai ser muito interessante no seminário, falando das relações que adoecem e com relação aos idosos. Sim. Porque eu trabalho com isso, né? Como eu já falei aqui em várias oportunidades, a questão de um centro-dia e convivo com vários idosos. E o problema maior é o quê? É a solidão. Aí vem a melancolia, vem tudo. E o que a gente propicia lá? Inúmeras atividades. Tanto que quando um dia desses uma senhora chegou, estava indo embora, me deu um abraço e falou: quando eu vim para cá, eu vim para o céu. Por conta disso, por questão dessa convivência. É esse minutinho que tem, é esse instante que você não perde, você ganha dando para o outro. Sim. Né? Exatamente isso. E tem uma relação muito interessante, eu não vou entrar porque senão tomaria muito tempo. Numa outra ocasião a gente pode conversar e sem dúvida no seminário eu vou falar sobre isso. Lembra disso que a gente vai voltar dia 6, né? Que a Cláudia pode? Sim, dia 6 de maio. Dia 6 de maio a gente vai falar disso outra vez e conforme for na semana que vem, se a gente conseguir horário aqui com o Herman, continuaremos. Fale que a gente tem 2 minutos para encerrar. Mas você já viu que eu dei vários spoilers como convite do que nós vamos falar lá. Então não vou nem entrar muito, mas eu vou falar no seminário. Aí tem uma grande questão, você falou solidão. A solidão, ela está atrelada ao vazio ou ao nada? São 2 coisas distintas. Nós temos vazios, mas também há uma relação com o nada. O nada é diferente do vazio. E os 2 convergem na solidão. A solidão é um protagonista desses 2 fantoches que operam internamente. Aí os 2 são tristes, né? São muito tristes, mas aí está algo muito interessante. Eu vou só deixar aqui na minha conclusão. Isso é Freud de novo. Ele diz:
para deitar no divã ou numa poltrona, né? Ou seja, para falar de si, tem que ter coragem. O desejo é o protagonista da coragem. Exatamente. Para falar sobre si. Não é fraqueza, né? Não. Não é fraqueza. Você tem que ser corajoso para enfrentar, para sair da sua zona de conforto, para estar lá, falar e ouvir. Tem aquele, né, quem fala o que quer, ouve o que não quer, mas enfim, quando se trata de saúde, se for para melhorar, que assim seja, que procure o profissional correto. Amém. A gente vai voltar a falar sobre isso. Voltaremos. Harley, muito obrigada. Obrigada também. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bom aqui este bate-papo, vamos divulgar mais. E você compartilhe com as pessoas e compareça no seminário gratuitamente. Vai ser um evento, um encontro muito bom. 23 de maio, das 8 ao meio-dia, no Sindicato dos Metalúrgicos. Mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada a vocês que estão aqui nos prestigiando. E a Jovem Pan, né, que é essa equipe maravilhosa que nos possibilita dar esse recado. Um beijo e o meu abraço.